Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor e falando das semifinais da Libertadores da América, o Fluminense de um jogo histórico no Beira-Rio na última quarta-feira, conseguindo uma grande vitória de virada 2-1 para cima do Internacional. O Mercado fez o gol para o Internacional, Cano e John Kennedy marcaram os gols, decidindo a parada, o Fluminense voltando a uma decisão de Libertadores depois de 15 anos, em sua nona participação da Libertadores da América, conseguindo mais uma vez sua classificação em a sua segunda final da história, E vai encarar contra o Boca Juniors da Argentina, que foi para São Paulo, primeiro jogo 0-0, 1-1 no Allianz Parque contra o Palmeiras e nos pênaltis 4-2 para a equipe do Boca Juniors. Então, Fluminense e Boca na decisão da Libertadores da América no próximo dia 4 de novembro no Maracanã. Mas vamos falar aqui nesse jogão no Beira-Rio, que ficou para a história, que está sendo marcado na história. E a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, e ainda acompanhando pelas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo de nos acompanhar, o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas sempre às 18 horas, com vocês, terças e quintas-feiras às 18 horas, aqui no Conversa de Torcedor pelo YouTube, e também acompanhando também o nosso programa de todo sábado, a partir das 11 da manhã de todo sábado, acompanhando pelas plataformas digitais, através aqui do nosso canal de YouTube, que nós vamos estar transmitindo ao vivo para vocês. Também pela rádio NSC 98.7 FM, também pelo site da rádio nsc.com para a internet e também para a Rádiosnet. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua companhia. Vamos falar aqui, pessoal, a vitória do Fluminense. Vence o Fluminense com o verde da esperança. Quem espera sempre alcança, como diz o hino do Fluminense. Vitória tricolor pelo placar de 2-1, os gols de John Kennedy e Cano decidindo a parada, o artilheiro da Copa Libertadores, decidindo mais uma vez, pela segunda vez em sua história, o Fluminense se classifica para a grande final da Libertadores depois de 15 anos, e vai enfrentar contra o Boca Juniors no Maracanã no dia 4 de novembro, que vai ser um duelo de Brasil e Argentina na grande final da Copa Libertadores da América, e que o Fluminense estava sendo eliminado na competição, em que o Fluminense estava sendo eliminado até os 35 minutos, O time do Internacional fez o gol no primeiro tempo com o Mercado, de cabeça numa cobrança de escanteio, em que até os 35 do segundo tempo, o time do Fluminense fez o gol com o John Kennedy e aos 41 fez o gol com o Germancano de virada, com mais de 50 mil pessoas no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. Em 6 minutos, o Fluminense virou a partida, com o John Kennedy e o argentino artilheiro da Libertadores da América, o Germancano, com 12 gols marcados, para avançar para a final depois de 15 anos, E no primeiro tempo, o Mercado fez o gol, repetindo, botando o Inter em vantagem. A virada, porém, encerra o sonho do tricampeonato do Internacional. Por outro lado, o time carioca tentará a glória eterna de conquistar o título inédito. Então, vai encarar contra a equipe do time do Boca Juniors, A gente está falando aqui que classificar para a final, enfrenta o Boca Juniors, Em que no jogo de ida, eu repito aqui, 0-0 no primeiro jogo na Bombonera, lá na Argentina, O time do Boca empatou com o Palmeiras em 0-0, e no segundo jogo 1-1, E tivemos aí as cobranças de pênaltis, 4-2 para a equipe do time do Boca Juniors, com destaque para o Sérgio Romero, mais uma vez defendendo aí nas últimas 2 decisões de pênaltis, o Romero fazendo a diferença para a equipe do time do Boca Juniors. E agora, brasileiros e argentinos se enfrentam no dia 4 de novembro no Maracanã, num sábado, E que nós vamos estar acompanhando para vocês aqui, que nós vamos estar comentando sobre esse momento histórico no futebol para o torcedor do Fluminense, que também encarando o Boca Juniors, o time chinense, conquistou 6 títulos da Libertadores, voltou uma decisão depois de 11 anos, A última foi contra o Corinthians, de uma partida histórica,
1-1 no primeiro jogo, 2-0 para o Corinthians e conquistou o título inédito. Será que o Boca Juniors, né, que possa impedir esse título inédito, ou o Fluminense vai concretizar o seu sonho, né? Tomara que o Brasil possa, né, conquistar mais um título de Libertadores seguidos, né, por conta, né, 2019 foi o Flamengo, né, depois de 2 vezes aqui nessa hegemonia Palmeiras e Flamengo. Agora vamos ver o que vai acontecer se o Fluminense vai conquistar esse título da Libertadores da América e provavelmente que possa conquistar a Libertadores da América, mas o futebol e os seus caprichos, né, das situações aí, o futebol e os seus caprichos, tudo pode acontecer nessa decisão. Mas vamos falar aqui, pessoal, nesse jogo que aconteceu no Beira-Rio, em que o Internacional empurrado pela sua torcida, né, e cantando aí, melhor dizendo aí, cantando aí alto desde que a bola rolou, a equipe do Internacional tomou as primeiras iniciativas do jogo, né, embora não tenha conseguido transformar em chances claras nos primeiros momentos, e o Fluminense, né, para a gente falar aqui das primeiras tentativas, né, do time do Internacional, né, inclusive que tivemos aí dos lances, aí, por exemplo, aos 2 minutos de jogo, com o Valência chamando o Nino para dançar, cruzando na área, mas o André cortou, impedindo que a bola, né, chegasse ao Arangues, e outro lance do Gumádio, que avançou pela direita e cruzou, mas a bola passa por toda a área. E aí, depois aí, que o time do Internacional sentiu o momento, nos primeiros lances, né, e que só dá o Internacional nos primeiros 5 minutos, né, que teve aí um erro de domínio do Felipe Melo. Os mandantes buscaram nova jogada, né, o René tentou acionar o Johnny, mas a bola saiu. E aí o time do Fluminense, que passou 5 minutos aqui, nós falamos aqui que sem passar, não passando no meio de campo nos primeiros 5 minutos de partida, e que teve a primeira chegada, né, aos 7 do lance aí na primeira subida do time do Fluminense, aos 7 minutos, né, com o Ganso tentando acionar o Cano, mais o zagueiro Vitão dá o chutão para longe, e o time do Fluminense tentando pressionar com Valência, né, dificultando para o Fábio, inclusive, né, para tentar conseguir dar o passe, mas o goleiro driblou o atacante do Internacional, e a equipe do time do Fluminense teve aos 8 com o lance do Cano, que teve a primeira finalização, que arriscou o chute de longe, mas o Rocher defendeu. E aí depois o Wanderson, né, teve aí a resposta do Internacional, do lance do Wanderson, que recebeu na área e soltou a bomba, e o Fábio salvou o Fluminense. E aí, uma coisa inacreditável, de uma forma inacreditável, né, que no escanteio aos 9, uma coisa inacreditavelmente que a gente percebe de um goleiro, né, que a gente sabe que é por isso, né, que vai ficar na história também, logicamente, que aconteceu, em que o Alan Patrick cobrou e o goleiro tricolor saindo errado, no tipo catando cavaco, assim, no meio dessa situação aí aconteceu, e saindo catando cavaco, errou a saída de bola, né, saiu errado, trombou com o Nino, inclusive, né, pra gente falar aqui, e o Mercado ganhou pelo alto, e para tocar de cabeça para as redes, 1-0 para a equipe do time do time do Internacional, o Internacional abrindo o marcador. E aí, meus amigos, falando sobre isso aí, que a torcida do Internacional explodindo de alegria no estádio, no Beira-Rio, né, cantando sem parar, né, é o 4º gol dele com a camisa do Internacional, o 3º de cabeça, né, lógico, o detalhe é isso, o time do Internacional, né, pressionando nos primeiros minutos, o time do Fluminense tentando avançar pela direita com o Arias, né, mas o Johnny deu um carrinho e cedeu lateral, que a equipe do time do Fluminense teve dificuldades no primeiro tempo para tentar conseguir fazer alguns passes, né, e o Maurício, né, a pressão do Internacional continuou aos 14, com o Maurício recebendo de Wanderson, e avançou com a bola e chutou forte, e o Fábio conseguiu salvar o time do Fluminense, né? O time do Internacional pressionando, repito, o avanço do Maurício, que recebeu do Wanderson, e avançou com a bola e chutou forte para a boa defesa do goleiro Fábio, né? E aí, meus amigos, o time do Fluminense, né, para a gente falar aqui, que
mesmo que ultrapassou aí, ultrapassasse aí, ainda que ultrapassasse 60% de posse de bola, que encontrava o Internacional bem mais compacto, né? Inclusive o time do Fluminense tentando fazer as jogadas, né? Uma vez que até um detalhe muito importante, em que o Marcelo foi para o meio e o Alexandre para fazer a marcação na lateral esquerda, né? Inclusive para tentar conseguir fazer uma criação de jogada do meio de campo, porque o time do Fluminense não conseguia fazer, né? O meio de campo que aconteceu no primeiro tempo. Então, esse é o detalhe muito importante. E aí teve algumas chances, até porque teve algumas chances, logicamente, né? Aos 19, com o Cano recebendo em frente à área e chutou mais a bola, mas manda em cima do mercado ao 19, certo? E aí tivemos aí alguns lances, né? Logicamente, também do lance do Internacional, do Maurício com o Alan Patrick, que tocou, né? O camisa 27 tocando para o camisa 10 do Internacional, que carregou a bola e chutou, mas mandou longe do gol do goleiro Fábio aos 21 minutos. Então, nesse momento aí, inclusive, o time da equipe do Fluminense tentando mudar nessa situação de criação o Marcelo no meio de campo, repito para vocês, mas a equipe do Internacional tentando trocar passes, tentando encontrar os espaços, furando o bloqueio do Fluminense aos 29, né? Que até porque nesse momento que aconteceu. Então, meus amigos, o detalhe que a equipe do Internacional tentando conseguir algumas jogadas, né? Que teve algum desperdício, né? Para tentar fazer o segundo gol, lógico, né? E aí, meus amigos, o time do Internacional, até porque dentro de uma forma, e que até também o time do Fluminense trocando passes lá atrás, né? Lógico que isso uma hora ia acontecer, mas nessa troca de passes, né? Que até uma característica do Fernando Diniz, logicamente, em que teve o perigo, né? Após o recuo, o Fábio driblou o Alan Patrick, mas errou o passe e chutou em cima do Alexandre, né? E aí o Marcelo tentou lançamento, inclusive, né? Mas o Hugo Mádio cortou, né? E aí depois, isso foi aos 36, né? E aos 38, outra vez o Marcelo acionando o Alexandre, que deixou a bola escapar. E naquele momento desse aí, que eu já estou falando aqui, repetindo para vocês, e que o time do Fluminense tentou fazer de um posicionamento do time, que o Marcelo foi para fazer o meio de campo, para tentar conseguir criar jogadas, e outra com o jogador Alexandre na lateral esquerda, repito para vocês. Então, e teve um lance do Fluminense, e o Cano estava impedido, né? Aos 51 do lance que recebeu na área, driblou o Vitão e chutou, e a bola desviou e acertou o travessão, né? Mas a arbitragem anulou, né, pelo impedimento, e até também com o time do Internacional, com os lances do Alan Patrick aos 44, que tocou para o Wanderson, que chutou e tirou a jogada o Felipe Melo, e antes disso, aos 43, o Wanderson tentou arrancar, mas a bola ficou com o Nino, né? Então o time do Fluminense tentando conseguir. Mas terminou pelo tempo com a equipe do time Internacional conseguindo o resultado de 1-0, né? Favorável, né? Melhor no primeiro tempo, inclusive. E aí a equipe do Fluminense, o Fernando Diniz entrou com o Martinelli e o John Kennedy nas vagas, o Felipe Melo e do Alexandre. Então, nesse mesmo esquema, o André vai para a zaga, o Martinelli vai para o meio e botando aí para tentar conseguir das equipes dentro de uma situação de colocar o Cano e o John Kennedy para fazer o trio de ataque, para conseguir fazer as jogadas, para tentar fazer em velocidade. E aí, promover essas mexidas e que o time seguia mais com a bola e muitos também se expondo mais na defesa, e assim, necessidade de empatar o jogo para tentar conseguir, né, pelo menos para levar para os pênaltis, né? E aí, meus amigos, tendo aí do lance do mercado que se antecipou em cima do John Kennedy, tocou para o Hugo Mádio, que afastou para a lateral, aos 5 ou 6 minutos
que o Valência roubou a bola no Nino, né, invadiu a área, mas se atrapalhou e sai com ela pela linha de fundo, e aí também por isso, né, que a primeira chegada do Fluminense foi aos 7, em que de uma troca de passes, né, do Fluminense, que o Ganso tabelou com o Cano, mas o Vitão cortou, a bola sobrou para o Cano de novo, né, que arriscou, mas chuta para fora, né? Então, meus amigos, o time do Fluminense chegando, né, o Internacional seguia neutralizando o ataque adversário, o time do Fluminense, o ataque do Fluminense, né? E aí arriscava nas escapadas, né? Inclusive que tendo as jogadas da equipe do time internacional, tentando fazer algumas jogadas, o time do Fluminense também, né? O time do Fluminense com o Arias também no jogo no segundo tempo, tentando conseguir algumas jogadas e não dando certo, né? Inclusive aos 18 e aos 19, né? Do lance pela esquerda, todos, né? Assim, uma pela esquerda que o Mádio deu carrinho e tirou. Na outra, né? Esse foi o 18, aos 19, que avançou pela direita e cruzou, mas a bola saiu, né? Que não deu certo. E aí teve a entrada do Lima no lugar do Ganso, né? Para tentar ter mais movimentação. E aí teve aí a situação também dos lances do Valência, né? O Valência que teve aí, pessoal, duas chances para definir a partida. Primeiro aos 22, que fez a fila e arrancando aí em velocidade, e invadiu a área, mas na hora do chute foi travado pelo Nino, né, aos 22 minutos, certo? E aí, tendo aí também, perdendo duas chances, analisando essa chance que ele perdeu, mais duas chances claras que ele perdeu. Aos 25, o Alan Patrick cobrou a falta, certo? Na cabeça do Valência, que mandou para fora, certo? E tendo aí o Fluminense chegando, com o Marcelo que avançou aos 27 pela esquerda, cruzando na área, e o Rocher defendeu. E aí teve as substituições aí do time do Internacional, que é aí que chamou muito mais atenção. O Depena entrou e o Bruno Henrique entrou, né? Os dois volantes, para a saída do Arangues e do Maurício. E aí, meus amigos, teve outra chance do Valência, né? Que o Depena lançou para o Ener Valência perdeu mais uma chance, né? Do passe, do lançamento do Depena para ele, que disparou e chutou, mas mandou para fora, certo? E aí teve aí mais atacantes, inclusive, né? Com o Ione Gonzalez entrando no lugar do Guga, inclusive aí, né? E aí teve as chances aí, né? O time do Fluminense tentou aos 34, com Valência cortando e a bola sobrou para o Lima, certo? Que chutou por cima, né? E aí teve essa chance que precisava, né? E que desses dois lances, as oportunidades perdidas pelo Valência custaram muito caro. E como diz o velho ditado, né? Quem não faz acaba tomando, né? A bola pune, né? Diz aí o Muricy Ramalho, né? Aos 35 minutos, o John Kennedy fez o gol de uma jogada do Cano que recebeu, serviu para o John Kennedy, né? Que deu um toque por cima do gol do Rocher para igualar a partida, no qual foi a primeira finalização do Fluminense no alvo na segunda etapa. Olha só isso. E até o René tentou evitar o lance, né? O lateral esquerdo do Internacional, mas não conseguiu, né? Empatando a partida do John Kennedy, né? Mais um gol dele aí, a 14ª bola na rede, né? O 14º gol dele com a camisa do Fluminense. E aí, meus amigos, o time do Fluminense, depois do gol, acabou mexendo, com o Marlon entrando no lugar do Keno. E aí, meus amigos, aos 42 minutos, né? Que todo mundo pensava, vamos para os pênaltis, que até de uma maneira de um time que se recusa a perder, né? Inclusive que a gente tem que falar aqui. E que o Fluminense, aos 42 minutos, né? Aos 41 minutos de jogo, Ione Gonzalez acionou John Kennedy, que raspou na bola para Cano com um toque, o goleador marcando aí o seu 12º gol dele, artilheiro máximo na Libertadores da América, esfacelado, né? Esfacelado, o time do Internacional não tinha mais reação, não tinha forças para reagir, né? Depois do gol do Cano, né? Tentando trocar aí o Luca pelo Wanderson, né? O Couté, o Luiz Adriano no lugar do Johnny, mas
Também teve o milagre do Fábio, inclusive, também se redimindo do gol que pela falha do primeiro tempo aí do gol do Mercado, né? Ele se redimiu, né? Após o escanteio, o Luiz Adriano mandou de cabeça, mas o Fábio brilhou, né? Defendendo de cabeça, né? E aí, mais um lance do Internacional aos 49 minutos, isso foi aos 46 do lance do Fábio. Aos 47, aos 49, melhor dizendo, após o cruzamento na área, o Luca cabeceia para fora e também no último lance do John Kennedy tentou fazer o gol, mas o Rocher defendeu, mas o Fluminense se classificou para a final da Libertadores depois de 15 anos, segunda final da sua história, em nona edição de sua história na Libertadores da América, em 9 edições na Libertadores da América, que o artilheiro da Libertadores estava discreto, né? Inclusive o Cano, certo? Praticamente sem assustar o goleiro Rocher, mas o Cano precisou de apenas uma bola para conseguir fazer o gol, daquilo que o Valencia não fez. Em 2 oportunidades, o Cano fez em uma jogada e fez o gol, em uma finalização fez o gol, né? Para tentar definir. E o Fluminense acabaram de empatar, né? No jogo aí, e o Cano recebeu dentro da área para conseguir fazer o gol, né? Em um chute que viraria a partida e colocando o time do Fluminense na final, né? Com certeza. E se igualando também ao Pedro, né? Do Flamengo do ano passado, que fez na mesma quantidade de gols no ano passado. Então, esse é de uma forma predestinada, né? De um grande jogador que decide, né? E dessa vez o Cano fez o gol. E o Valencia, que não fez e não soube aproveitar daquilo que aconteceu. Então, né, diante da torcida, né, dos 150, dos 50 mil, melhor dizendo, né, 50.002 pessoas que compareceram no Beira-Rio, que foi a terceira vez que o clube colorado, superando aí de 50 mil, desde a reforma do estádio em 2014, inclusive para a Copa do Mundo, do Brasil, e os números, né, porém, não superam da marca dos 50.479 pessoas que estiveram na vitória contra o River Plate nessa mesma Libertadores, certo? Nas oitavas de final, né, que é o recorde atual, inclusive. E o Fluminense busca, né, o título inédito. 2008 perdeu contra ele, deu nos pênaltis, lógico, no Maracanã lotado com 80 mil pessoas, lotados. E uma década e meia depois terá a chance de novo da redenção, de conquistar no Maracanã em jogo único, né? Dessa vez em jogo único. Em caso de título, o Tricolor será o 11º time brasileiro a conquistar esse torneio e vai encarar contra a equipe do Fluminense de forma de uma motivação lá no alto, porque, lógico, em caso, assim, logicamente que possa, né, talvez o Diniz possa poupar os seus jogadores, né, os titulares, né, para esse jogo do Clássico Vovô de domingo às 4 horas da tarde contra a equipe do time do Botafogo, mas o Fluminense está com uma motivação lá no alto por conta dessa vitória, né, e vai com tudo para cima do Botafogo nesse jogo que vai acontecer às 4 horas da tarde no Maracanã, nesse jogo Clássico Vovô contra o líder do campeonato, contra a equipe alvinegra. E o Internacional enfrenta contra o Grêmio no jogo que vai acontecer aí no Beira-Rio às 4 horas da tarde. Números do jogo para vocês aí: 66% de posse de bola, 66% de posse de bola, 66% de posse de bola para a equipe tricolor carioca, 66% de posse de bola para a equipe do time do Fluminense, contra 33% para o Internacional em posse de bola. O time do Fluminense teve mais posse de bola, 66%, para a equipe tricolor, contra os 33% para a equipe do Internacional em posse de bola. Faltas, 9-3 para o Internacional. Finalizações, 17-8 para a equipe colorada, 17-8 para a equipe do time gaúcha, e chutes ao gol, 4-3 para a equipe do time do Internacional de Porto Alegre. Mas a vitória do Fluminense prevaleceu depois do empate de 2-2 no Maracanã, no resultado adverso. Virou o jogo, né, para cima do Internacional. Então vai decidir aí contra o Boca Juniors na final da Copa Libertadores, será no dia 4 de novembro no Maracanã. Então, Fluminense e Boca Juniors num clássico entre Brasil e Argentina, com certeza, e nós vamos acompanhar tudo para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, tá bom? Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho.
e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor, no Facebook, também no Instagram. Siga a gente, @Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? E não esquecendo aí do nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, sempre às 18 horas, para vocês aqui no nosso canal do YouTube, e também acompanhando o nosso programa ao vivo de todo sábado, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor ao vivo, também pela Dial 98.7 FM, repito para vocês, hein? Pela nossa transmissão aqui no YouTube do Conversa de Torcedor, transmitindo para vocês, e também acompanhando pela rádio NSC, pela Dial 98.7 FM para vocês, tá bom? E também acompanhando pelo site radioinsc.com e também pela Rádio.net, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Fluminense na final da Libertadores. A torcida tricolor está feliz da vida com a classificação tricolor para a grande final da Copa Libertadores da América. Falou, galera, aquele abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso pós-jogo. Valeu, galera, fique com Deus. Tchau, tchau, galera.